Graça e paz, amados e queridos irmãos, pastor Eugênio Lins aqui com vocês. Eu quero conversar um pouco sobre a grande questão levantada essa semana na fala do pastor Ed Renekiewicz e que tem causado muita celeuma. E eu quero dizer para os irmãos que a questão não está no fato de se interpretar ou não a Bíblia literalmente, mas em se questionar a sua infabilidade e inerrância no que diz respeito à fé. É óbvio que um testamento novo traz caducidade ao antigo. Bem, o Antigo Testamento é para nós de suma importância, mas não traz para a igreja a base da nossa doutrina, que é neotestamentária. Então, quando ele fala sobre aquela questão de Deuteronômio, sobre aquela mulher que foi estuprada, eu queria que você observasse que no texto bíblico, aquela mulher em questão, nos versículos anteriores, falava de estupro, também falava sobre incesto, entre outras relações sexuais ilícitas. Aquela questão especificamente dizia respeito a uma moça virgem, solteira, obviamente, que poderia estar noiva. E ela, juntamente, então, com a pessoa com quem ela estava compromissada, tiveram uma relação sexual ilícita, fornicação, sexo antes do casamento. E eles foram descobertos. E tendo sido descoberto, então ele teve que se apresentar ao pai da noiva e falar: realmente, nós tivemos intimidade, mas eu vou reparar essa situação e eu vou me casar com ela. Isso aí acontece até os dias de hoje. É muito comum isso. O casal se relacionou e aí o pai da menina falou: cara, e aí, você fez sexo com a minha filha, como é que vai ser? Não, vou casar com a sua filha. Bem, o texto de Deuteronômio então não fala de estupro, tá? O pecado ali está relacionado à fornicação. Por que eu estou falando do Velho Testamento? Porque Ed René citou isso aí, né? E depois, em sua defesa, um outro pastor disse que se nós quisermos interpretar a Bíblia literalmente, precisamos tomar várias atitudes que o Antigo Testamento nos dizia sobre o corte de cabelo, sobre não tocar numa mulher no seu período menstrual, entre vários outros costumes com relação à higiene, que, enfim, para os nossos dias, não são mais válidos. Por que não são mais válidos? Por que os 613 mandamentos, não são 10, tá? 613 mandamentos do Antigo Testamento não são mais válidos no dia de hoje? Porque Cristo cumpriu nele todos os mandamentos e, tendo cumprido nele, estabeleceu conosco uma nova aliança, através do seu sangue, derramado lá na cruz do Calvário. Você sabia que, com relação aos mandamentos, o judeu que falhasse em apenas um dos 613 era tido como réu de todos os mandamentos? 613. Se você errasse um, na verdade você errou 613. Bem, continuando então, vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é para o cristão o seu vade-mecum. Como é a Constituição para o advogado, a Bíblia é para o cristão. A diferença está que a Constituição de um país pode ser anulada ou modificada pelo Congresso Nacional. A Bíblia não. A proposta apresentada pelo pregador inicialmente, e sim, eu assisti todo o sermão, era de mostrar que o propósito da carta de Paulo a Filemon enfatizava que na fé cristã somos todos iguais. Não existe relacionamento hierárquico, mas igualitário. Que quando o amor entra numa relação, acaba a hierarquia. Que em Cristo Jesus somos todos irmãos e irmãs. Entretanto, no decorrer da pregação, Kiewicz divaga numa teologia liberal e universalista. Ele diz, por exemplo, que tudo bem que se diga que Jesus é o seu salvador pessoal, mas não individual, porque Cristo não está salvando indivíduos, mas a humanidade. Em uma outra mensagem, e aí você precisa começar a ouvir e ler mais do pregador, para não ser taxado de que você escutou apenas um trechinho e já faz, então, uma crítica, uma avaliação, né? Uma outra mensagem que eu assisti também,
e o título dela é Sentado à Mesa, ou Um Lugar à Mesa, que Witz ilustra dizendo que no céu nós nos encontraremos com Hitler, com Herodes, entre outros. E se fosse possível alguém questionar, ele até faz na sua prédica essa ilustração, se fosse possível questionar o porquê deles estar ali, a pessoa vai se sentar à mesa, encontra uma cadeira, o anjo diz, essa cadeira está reservada. Ele diz, para quem? Para Hitler. Ele falou, mas como assim? Hitler? No último momento da sua vida ele se converteu? E o anjo diz, não é o Hitler convertido, é o Hitler. Depois ele fala de Herodes, mas Herodes, aquele que matou tantos inocentes, tantas crianças. Já sei, ele teve uma experiência com Deus, né? E aí? E o anjo diz, não é o Herodes batizado, convertido, não, é apenas o Herodes. E aí se a pessoa questionasse assim, mas o senhor sabe de quem que a gente está falando, né? O pecado dessas pessoas, o que eles fizeram, os seus crimes contra a humanidade, o anjo diria, pecado? Que pecado? Não há mais pecado algum, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E vai usar o texto de João, capítulo 1. Lá, os versículos 28 e 29, não lembro certo qual que é, mas o texto diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E vai dizer também, porque Deus não se relaciona conosco, tendo por base o nosso pecado. Mas nós sim nos relacionamos com os nossos irmãos, tendo em vista o pecado de cada um. Olha só para onde que está indo isso. Na teologia universalista, todos, absolutamente todos, iremos para o céu por causa do amor de Deus. Que todos temos um só Pai e nossa filiação a Deus nos torna iguais. E interessante é que para essa filiação é desnecessária qualquer atitude nossa de arrependimento, confissão ou ritual de batismo. Você encontra esses argumentos nessa mensagem. Assista depois, Um Lugar à Mesa. Assistir inteira. Para sustentar essa teologia, que Witz também não pode fazer com o texto bíblico que a gente tem disponível. Por quê? No texto bíblico que nós temos disponível, neotestamentário, nós vamos ler Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, da glória de Deus. Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Apocalipse capítulo 20, vai falar que foram para o inferno todos aqueles que não tinham os seus nomes escritos no livro da vida. Então você vai encontrar no texto bíblico que nós temos disponível a responsabilidade do ser humano em receber e aceitar o convite da salvação, reconhecendo que é pecador, que por causa do seu pecado merecia a condenação diz respeito à segunda morte, a segunda morte leva ao inferno, e o inferno é a ausência de Deus para toda a eternidade. Então o que Witz precisa fazer? Ele precisa desconstruir a Bíblia. Ele precisa dizer, então, não, nós precisamos reler, nós precisamos ressignificar. A palavra hoje, que está em vogue, ressignificar. Então você percebe que a hermenêutica, a exegese de Witz não se sustenta em Jesus, mas em uma ideologia antropocêntrica, hedonista, onde o homem é o personagem principal, opondo-se diretamente à teologia cristocêntrica e à soberania de Deus. Portanto, eu refuto aqui os ensinos de Witz essas duas mensagens dele, não a pessoa dele, mas os seus ensinos, porque como líder e tendo tanto alcance, tem influenciado muitos cristãos, podendo até mesmo fazer com que alguns esmoreçam da fé. E eu falo agora para os batistas. Nós temos na nossa confissão, nosso princípio batista, de que a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inerrante no que diz respeito à fé. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante. Nos 503 anos da Reforma Protestante, sola Scriptura continua sendo muito atual. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e que possamos, a cada momento, analisar tudo à luz da Bíblia. Se eu preciso ressignificar a Bíblia para atender a necessidade de alguém, está errado. Ok? Deus os abençoe.